todos bem-vindos a bordo do programa Piloto Ribeirão. Hoje eu estou entrevistando o escritor do livro A Saga dos Aviadores, Sérgio Ferreira Cardoso, e ele vai nos contar um pouco sobre a sua história até a chegada e a paixão pela aviação, e também o que levou a escrever este livro sobre a história da aviação em Ribeirão Preto. Vi lá a sua pauta, tá, Adriano? Muito bem montada, tá? Dou os parabéns aí. A gente sempre vê com bons olhos, né? O pessoal que faz isso pela aviação, né? Ainda mais você que é jovem, né? A gente tem essa lacuna, né? No meio jornalístico, né? Não tem muitos meios de comunicação especialistas, né? Igual você está fazendo. Dou os parabéns aí, que continue sempre. Tá? Bom, você tinha falado sobre o meu começo na aviação, né? É assim, lá em Guaxupé, em Minas Gerais, eu morava perto do aeroporto local, né? Coisa de 1 quilômetro e pouco. Então, os aviões sempre vinham, né? Para fazer o pouso, decolagem também, próximo de casa. E eu fui tomando gosto de estar ali perto, né? De ir lá, correr para lá quando eu via o barulho, fugia de casa, né? Então, naquele tempo, a infância era muito mais solta, né, Adriano? A gente ficava praticamente na rua, né? Então, eu ia para lá, ficava vendo os aviões, e muitas vezes entrava dentro, né? O pessoal achava ruim comigo, o que o moleque está fazendo ali dentro. Então, fui tomando gosto pela aviação a partir daí, né? E quando eu mudei para Ribeirão Preto, né? Também continuei, tive esse carinho, né, esse gosto por participar do Aeroclube de Ribeirão algumas vezes. Mas a aviação começou assim, eu indo no aeroporto desde menino, podendo ganhar alguns minutos de voo, né? Ajudava a lavar os aviões, capinar a pista. E a partir daí comecei a fazer o curso de piloto, mas eu não pude seguir em frente por causa da miopia alta que eu tenho, né? Não pude fazer o curso mesmo de piloto privado. São dos livros, né, Adriano, que eu escrevi. Eu escrevi 4 livros sobre aviação. O primeiro foi um manual de voo, que eu escrevi juntamente com um colega, o Hamilton Elias, um manual do Heronca, que é um avião lá de Guaxupé que ainda está lá, né? Um avião da Segunda Guerra. Participou lá da Segunda Guerra como patrulhador das costas marítimas, só que não está voando no momento, né? Ele está com a IAM vencida, está precisando fazer a revisão, e por enquanto está parado lá. Então a gente fez um primeiro livro sobre esse avião, né? Sobre manobras, sobre a parte histórica dele. O segundo livro que eu escrevi foi Voos Pioneiros, é um livro sobre aviação de Guaxupé e região. Ela começou bem cedo lá, né? Começou em 1917, mas na época aqui de Ribeirão Preto, né? E a partir desse livro eu pude fazer muito contato com pilotos antigos que me contaram, né, a vida deles, fiz praticamente entrevistas, né, com o pessoal. Então seria esse livro aqui, ó. Está dando para ver bem? Então tem bastante fotos antigas, né? Aí são relatos de pilotos, né, da aviação de Guaxupé e região, que eu consegui indo na casa deles, né, naquela época, em 1991, foi com um gravador, né? A gente não tinha hoje a tecnologia que temos hoje tão fácil, né, de escrever, de gravar, né? E como eu era secretário do Aeroclube nessa época, eu tive acesso a atas antigas, a documentação, né, dos aviões, para fazer justamente a história certinha do Aeroclube, né? Além disso, eu visitei os jornais lá que tinham um acervo muito grande, me permitiu pegar datas, né, histórias da aviação. O Guaxupé é bem antiga, bem forte lá, inclusive com linhas aéreas da Real, da Nacional, que passava por Guaxupé, com rota para Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse foi o meu segundo livro, né? O terceiro foi A Saga dos Aviadores, que é sobre Ribeirão Preto, né? Também sobre a região de Ribeirão, falando desde quando por aqui passou Santos Dumont. Ele morou dos 7 aos 18 anos, né? Ali na Fazendaria Indeúva, que hoje é Dumont, né? Todo mundo sabe. Esse livro fala sobre a família Marinsec, que teve um passado muito grande com Ribeirão Preto, né? Tem até um bairro com o nome deles, onde a família toda voava, né? O marido, a mulher, o senhor Antônio Marinsec e a dona Antonieta, né? E os filhos, né? O Hamilton e o Hélio Marinsec, que seguiram carreira nessa aviação. O Hélio chegou a entrar para a Força Aérea Brasileira,
chegando à patente de coronel, né? E o Hamilton, ele fez o curso normal de aviação com o pai dele, né, de piloto civil, só que ele entrou como engenheiro no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Ele não seguiu a carreira de aviação, certo? Bom, um quarto livro seria o do próprio Hélio Marinsek, que na época me contratou, né, para fazer, inclusive, como se fosse a biografia dele. Deixa eu pegar aqui para você ver. Esse livro, até ele me convidou para ir no Rio de Janeiro, sabe, Adriano? Fazer uma entrevista com ele. E foi bem interessante, porque ele, na época, já era da reserva da aeronáutica, né? Então a gente teve a oportunidade de ir no Campo dos Afonsos, lá no museu. Ele me levou, né? Depois a gente foi conhecer as bases aéreas do Rio de Janeiro. Aqui, esse livro aqui, ó. Certo? Ele teve a primazia, né, de ser o mais jovem aviador do mundo. Chegou a voar, a solar, né, com 13 anos. E, conforme eu disse, ele foi convidado aí para a aeronáutica, né, prestou serviço militar no Colégio Militar. O Rio de Janeiro entrou com 15 anos. E dali ele seguiu carreira na Força Aérea, chegando à patente aí de coronel. Participou do Correio Aéreo Nacional, pilotando Catalina, DC-3. Isso tudo eu conto nesse quarto livro, né? Com a própria entrevista, né, que eu fiz com o Hélio Marinsek lá no Rio. Fiquei uma semana lá no Rio de Janeiro, né, entrevistando ele, pegando todos esses detalhes da vida dele. Já é falecido, né? Faleceu em 2012, infelizmente. Mas deixou uma carreira muito grande aí na aviação, tanto civil como militar. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos em breve com o segundo bloco. Estamos de volta e agora Sérgio vai nos dizer um pouco sobre a história de Ribeirão Preto na invenção do avião, onde a Câmara Municipal da cidade fez uma doação a Santos Dumont. É uma história muito bem contada, né? Eu vou até te mostrar um livro aqui sobre Santos Dumont, um livro bem antigo que eu tenho, da década de 70, que fala realmente sobre essa questão da doação, né? Porque o Santos Dumont foi assim, ele teve, depois eu até te mando um trecho que tem bastante história sobre isso, sabe? Ribeirão, na época, dava muito auxílio, né? Muita divulgação sobre o Santos Dumont por ele ter morado aqui perto, né? E teve essa questão da Câmara Municipal, né, ter feito esse aporte de R$ 1.000 na época, para que ele continuasse os projetos dele lá em Paris. E devido ao prêmio que ele ganhou por ter feito a circunnavegação da Torre Eiffel, né, em 1901. Então, isso trouxe para Ribeirão essa notícia de que tinha um brasileiro lá, que era da região aqui, que estava fazendo essas experiências. Santos Dumont passou a ser muito conhecido a partir daí, né, a partir de 1901. E a Câmara Municipal teve essa ideia de fazer esse projeto de lei, que deu certo, né, acabaram mandando esse dinheiro para ele. Não que Santos Dumont precisasse, né, porque ele já era muito rico, né, ele saiu de Ribeirão emancipado, ele foi emancipado com 18 anos, né, então o pai dele já deixou para ele uma grande fortuna para ele estudar lá em Paris. Ele queria até que o Santos Dumont se formasse em mecânica. Tem até um relato sobre isso, né? O pai dele falou: não quero que você se forme doutor, né? Quero que você entre na mecânica, que é o futuro do mundo. Então, até Santos Dumont seguiu esse conselho do pai, o Henrique Dumont, né? Que era um rei do café, e foi para Paris, né? Ele já tinha dinheiro, não precisou trabalhar, mas ele contratou uma grande equipe de mecânicos, deu emprego a muita gente. Ele tem várias ações, Adriano, que não é muito divulgada, né? Uma delas é que lá em Paris havia muitas pessoas que trabalhavam e colocavam no penhor as ferramentas. Então, Santos Dumont soube disso uma vez, foi lá e pagou todas a penhora de ferramentas das pessoas que trabalhavam em Paris, né? E isso pouco divulgado, né? Santos Dumont tinha esses lances assim, de ajudar as pessoas, né? E esse prêmio que ele ganhou em 1901, ele dividiu entre os mecânicos. Ele não quis o prêmio, ele dividiu com os mecânicos, sabe? Sérgio, fiquei sabendo também que Louis Bergman chegou a realizar a primeira decolagem em Ribeirão Preto. Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Perfeito. Tá até aqui a foto, né, do Breguet.
O Breguet é um avião francês, né, que foi montado aqui no Brasil. E lá em 1913, né, o avião chegou no Rio de Janeiro. Eles montaram, fizeram voos lá na Escola dos Afonsos, né, que na época foi fundado o primeiro aeroclube no Brasil. E aí ele foi convidado a vir para o interior, né, e Ribeirão Preto foi uma das primeiras cidades. Em 1913, ele veio com o avião desmontado no trem da Mogiana, na época, né, e fizeram uma limpeza ali numa área nos campos, no Vila Tibério, e ali ele pôde decolar. Ele fez alguns voos locais, pôde decolar, depois o avião, segundo consta, foi desmontado para ele ir para outras cidades. Né? A inauguração mesmo, então, foi nesse campo, lá na Vila Tibério. Existe também, né, Sérgio, uma dúvida sobre quem teria de fato fundado o Aeroclube de Ribeirão Preto, se foi o Antônio Marinsek ou o Dr. Leite Lopes. Você tem alguma informação sobre isso? O que pode nos dizer a respeito? Isso é bem discutido, né, Adriano? Tem muita documentação sobre isso, né, atas do Aeroclube. E é assim, muitas vezes a gente tem que pensar quem chegou primeiro, né? No caso, na aviação foi o Antônio Marinsek, ele que realmente desbravou, né, o aeroporto do Tanquinho, que hoje é o aeroporto Leite Lopes, né? Ele que montou o primeiro hangar, inclusive um hangar de madeira, montou a primeira escola. Ele foi realmente um pioneiro, né, na aviação aqui. Depois que chegou o Leite Lopes, já na formação do Aeroclube em 39, né? Mas só falando de datas, o Antônio Marinsek chegou aqui em 37. E o Leite Lopes se integrou à equipe do Aeroclube em 39, né? Quando o Aeroclube de Ribeirão foi fundado, né? Então, por primazia, assim, por relevância, realmente o Antônio Marinsek foi um dos pioneiros, né? Isso é fato. Inclusive, ele era médico, né, Adriano? Ele prestou muitos serviços para Ribeirão Preto em várias áreas, né? Não só a parte da aviação, como a parte de medicina também. Tinha muita influência com Assis Chateaubriand, o próprio Getúlio Vargas, né, que recebia ele lá no Rio de Janeiro a qualquer hora. Então, essa influência do Leite Lopes foi importante para a aviação de Ribeirão poder crescer, né? Mas, realmente, a primazia, assim, que a gente tem que dar importância seria o Antônio Marinsek, que realmente deixou na aviação aí muitas marcas, não só em Ribeirão, né, mas ele também levou a aviação para outras cidades. Temos aí Tumbiara, Buriti Alegre, Uberlândia, várias cidades por onde ele passou, ele conseguiu criar os primeiros campos de aviação, né? Ele tinha um avião que ele levava para esses campos, o pessoal fazia a roçagem, né? Ele passava o final de semana fazendo voos na própria cidade. Então, a história, né, que ele chamava o primeiro padre da cidade para voar, justamente para o povo, o pessoal, né, ter uma confiança, né? Puxa, o padre está voando com ele, então a gente vai poder voar, né? Então, graças a ele, muitos aeroportos foram criados a partir dessa ideia de propagar no final de semana, esses voos panorâmicos, né, que ele fazia. É verdade também que haviam voos de planadores na cidade? Inclusive, eu cheguei a fazer curso com o Aeroclube de Ribeirão, né? E Ribeirão tinha o Blanick, que era um planador fantástico, eu cheguei a voá-lo. Depois o Quero, né? Tinha em Apecan, são 3 tipos de planadores que voaram aqui. E conforme foi ampliando o número do tráfego aéreo, o número de voos, né, Adriano, eles tiveram que tirar. Mas Ribeirão teve o curso de piloto de planador, a gente voava bem tranquilo, tinha uma rota, né, tinha uma área bem reservada para isso, né, não ficava na rota dos aviões da área comercial. E realmente foi uma época muito boa, ali, década de 90, né, finalzinho de 90, tinha esse curso em Ribeirão. A gente foi assim mesmo, a pista era totalmente contrária à pista de hoje, não era paralela, né? Se você vê uma foto, ela era em frente aos hangares, partia daquela frente ali, e depois na década de 40, vou te precisar a data certinho depois, que foi construído no local que está hoje, né? Inclusive o hangar do Marinsek, que é esse daqui, ó. Esse foi o primeiro hangar a ser construído aqui em Ribeirão Preto, né? Aquele ali do lado é o do Aeroclube. Esse hangar, Adriano, ele era todo de madeira, ele foi desmontado, né? Ele era numa posição contrária que está essa, né? Ficava do outro lado. Foi desmontado justamente para fazer uma pista melhor ali em frente. Então, essa posição desses hangares onde estão hoje é onde está o da Passaredo. Foi construído no local desse daqui. Esse hangar já está demolido, né? Mas confirmando, né? A pista era
realmente contrário ao que está hoje, tinha cerca de 800 metros, e depois que ela foi construída no local atual, asfaltada, né, que hoje tem aí 2.100 metros. Né. Entre os anos 1940 a 2000, quais foram as companhias que operaram em Ribeirão Preto? Tá perfeito. Então, a primeira que começou a operar foi a VASP, né, em 34. Ela foi fundada em 33, né, 1933, e um ano depois já estava aqui em Ribeirão Preto. Tinha a rota São Paulo-Uberaba com escala em Ribeirão, né? Então a VASP foi a primeira. Mas tivemos aqui a Real, a Nacional, a TASA, vamos falar assim, essa primeira época, né, dos aviões a pistão, os aviões DC-3, né, Adriano? E de 1960 para cá que entrou a Sadia, né, que depois virou a Transbrasil. A DRA é um pouco mais atual, né, já veio com o 737, né? Mas em seguida veio a TAM, na década de 70, já com os Fokker, os Bandeirantes. Até o Bandeirante, um dos primeiros pilotos a vir para Ribeirão foi o Braguinha, né? O filho do Coronel Braga. Ele até se mudou para Ribeirão, ficou muitos anos aqui. Ele operava o Bandeirante, em seguida o Fokker 100, pela TAM, né? Inclusive, ele, até hoje, né? O Braguinha está pilotando o 777, né? Na Latam, voando para o exterior, né? A gente está sempre em contato. Mas um resumo rápido que você me perguntou foi isso, né? As companhias aéreas, praticamente todas operaram em Ribeirão. Então, na fase antiga, né, tivemos a Real, a Nacional, a TASA, e depois a TAN, nesse meio tempo, que era voos regionais, né? E um pouco mais para cá, já tivemos a Jet com 737, eu cheguei a fazer voo nela, inclusive para o Rio de Janeiro, a DRA, né, com 737, a Gol, que pode ser que volte daqui a pouco, e a TAM, né, com todas essas linhas aéreas que tinha para cá. Sem citar, vamos falar da Passareda também, a Passareda é fantástica, né, por ser local, várias rotas aí para todo o Brasil. Né. Em relação à privatização do aeroporto Leite Lopes, o que podemos esperar de melhorias e qual o seu ponto de vista a respeito da internacionalização do aeroporto? Sim, a privatização deve ocorrer em breve, né, Adriano? Já está nos planos aí políticos, né, de acontecer isso. É bom que aconteça, porque o aeroporto está muito assim deixado de lado há muitos anos, né? Você vê que tem uma área muito grande a ser aproveitada. Tem a questão lá, você viu do armazém de cargas, foi construído no local errado, né? Está construído bem no meio do aeroporto, não era para ser ali. Pode ser até que venha a ser mudado, né? Apesar de ser uma estrutura boa. Então, o primeiro passo para você melhorar o aeroporto é realmente privatizar, né? Que vai ser feito em breve. E agora, a parte de internacionalização também seria muito interessante, porque você já sai daqui, né, para outros países, não precisa ir para Viracopos ou para Guarulhos, né? E realmente vai trazer muito ganho. Primeiro, para a parte de cargas, né? Você vê que a Anhanguera está ali do lado, então já chega aí o 767, os próprios Jumbo, né? Que chegam lá em Viracopos e já coloca praticamente 10, 15 carretas cheias de carga, né? Então isso pode ocorrer em Ribeirão em breve, né? Vai trazer muito benefício, com certeza. Toda a região vai ter esse benefício, né? Você pega a Bebedouro, né? Que tem muita indústria, a própria Franca, né? Com a parte de calçados, vai poder operar aqui em Ribeirão. A discussão, né, Adriano, de ampliar esse aeroporto ou não, construir um novo, acho que é uma coisa que não deve ser feita, né? Porque a área do aeroporto Leite Lopes é muito grande ainda, né? E realmente vai ser feita as mudanças, né, locais, talvez a ampliação da pista para 3.000 metros. A Avenida Tomás Alberto Ávila vai passar por baixo, é um projeto antigo, né, que deve ocorrer, como já ocorre lá no Galeão, né? O Galeão tem uma pista rodoviária passando por baixo, né? Então, tirar o aeroporto dali, na minha opinião, não é vantajoso, né? Porque vai construir um outro um pouco longe aqui da própria cidade. Aí esse aeroporto vai ficar um elefante branco, né? Porque ele é muito grande, tem uma área muito grande. Então, na minha opinião, não. Teria que capacitá-lo a operar de uma forma melhor, ampliando, né, as áreas que tem ali perto. As apropriações são poucas, né? Porque a parte da cabeceira norte, né, está bem livre. Tem o Parque da Fiapan, né, que vai ser desapropriado ali. E do outro lado é pouca coisa. Então, a vantagem de ser feita as obras no Leite Lopes é muito maior do que você construir um novo, né? É uma discussão antiga, né? Talvez o pessoal ainda faça isso. Vou até te mostrar aqui, ó, essa revista é de 98. Tá vendo?
Ribeirão na rota dos grandes voos, né? O Quintino 1, né? Aqui embaixo, aqui em cima, aquela área do Jardim Aeroporto, já próximo da pista, né? Então, nessa época aqui, Adriano, a pista tinha 1.800 metros. E já operava, né? Você pode ver que é uma foto panorâmica, né? Que mostra... Tem até um bandeirante ali da companhia Presidente. Presidente é uma que eu esqueci de te citar, né? Chegou a operar em Ribeirão, né? Brasília, você vê que o aeroporto estava começando a ampliar, né? Isso em 98, né? Já são aí 23 anos, né? Então, e nessa época, até essa matéria fala, né, sobre a questão dos moradores estarem no entorno da pista, no entorno do aeroporto. Mas o aeroporto já estava ali, né? Então é o que você falou. Então as pessoas foram para lá cientes que era um aeroporto, cientes que poderiam haver o ruído, né? Porque hoje um dos grandes entraves aí da ampliação é a curva de ruído que fala, né? Então tem essa é uma barreira que está sendo feita porque os aviões grandes, né? O ruído é maior, então a poluição sonora, né? Muito grande vai afetar quem mora ali perto, né? Mas é o que eu falei, a pessoa já sabia que tinha aeroporto ali, né? Foi para lá já sabendo disso, né? Então, teria que haver essa remoção, claro que levando em consideração se a pessoa mora lá há muito tempo, desapropriar realmente, né? E não levar o aeroporto dali para outro local, porque vai ser investido milhões, né? E para quê? Tem uma área grande no aeroporto, pode ser ampliado de uma forma sustentável, né? Ampliação da pista para que não ocorra pousos a gente teve lá em Congonhas, né, que o avião atravessou a pista. Ribeirão não tem esse problema, que a pista é grande e tem mais espaço ainda para essa fuga, né, de quando acontecer um pouso errado, né. Então, na minha opinião, conforme você disse lá atrás, vai trazer 1 bilhão de impostos por ano. O Viracopos, se não me engano, acho que são 15 bilhões por ano, né, que ele traz só de impostos. Mas você imagina Ribeirão Preto começar com isso, né? Fantástico seria. Além dos empregos gerados, né, da, da grande visibilidade, né, que vai dar para a região nossa. Vamos para um breve intervalo e voltaremos com o último bloco de nossa entrevista com o escritor Sérgio Cardoso. Estamos de volta em nosso último bloco. Sérgio, eu fiquei sabendo agora que existe um grupo de voluntários cuidando das aeronaves ali do Museu Eduardo André Matarazzo, que agora chama Museu de Bebedouro. Gostaria de saber um pouco mais sobre essa história e um pouco mais do que podemos esperar aí de melhorias no museu. No Face, né, Adriano, o pessoal publicou umas fotos no Museu de Bebedouro de 10 anos atrás, né, os aviões bem deteriorados, enferrujados. Aí um dos integrantes, né, publicou a foto e não falou nada, né? Aí veio um monte de gente criticando, como é que pode deixar os aviões nesse estado? Que, conforme você disse, né, uma falta de cultura dos brasileiros, não cultuar o passado. Tem o Scandi lá, que é o único do mundo, né? Aí eu tive que entrar para falar, não, gente, essas fotos são antigas. Hoje há um grupo de voluntários lá em Bebedouro cuidando dos aviões, né? Com a autorização da direção do museu, que não tem dinheiro para manter. Então, esses voluntários, um deles é o Joel, que é um aviador da Real, né? Está lá no meu grupo até. Ele até fica bravo, né? Quando fala que os aviões estão abandonados. E realmente não estão. O Museu de Bebedouro deixou, né, esses voluntários entrarem, fazer a limpeza dos aviões, manterem eles bem arrumados, pelo menos os da área externa ali, né? E é um projeto agora de cobrir os aviões, porque eles ficam no tempo, né? Com certeza vão estragando. Então, você tem lá o B-25, o DC-3, o Scandia, o Vicon. Então, o maior deles aqui é o DC-6, né? Então, é fantástico aquele acervo, né? Sérgio, fiquei sabendo que o Museu da TAM de São Carlos, ele pode ir para São José dos Campos também, né? Ali perto da Embraer. E também para ser vendido para a Europa. Essa parte aí eu não gostei muito, vou ser bem franco. Gostaria que o museu ficasse no Brasil e também quero saber se isso é verdade. O Museu TAM, ali de São Carlos, é fechado, né? Como o pessoal sabe. Infelizmente, né? Eu cheguei a visitar umas 5 vezes. Nossa, fantástico o acervo lá. Até doei alguns materiais que eu tenho para eles. Na época do Stocco, né? Que foi o chefe dos mecânicos, né? Que começou todo o projeto junto com o Rolim. Infelizmente foi fechado agora, depois que a Latam adquiriu, né? A Lanchilha adquiriu a TAM e virou Latam.
eles optaram por fechar, infelizmente, o museu, né? E há planos de ir para o campo de Marte, né? É uma ideia de levar para lá. É até bem interessante que vai poder ter mais visibilidade, mais visitantes. São partes um pouco longe, né? Muita gente não ia lá por causa disso. Mas é interessante. É o que você falou, os aviões do Museu TAM, a maioria pode voar, chegou lá voando, inclusive, né? E faz parte aí de um acervo grande que o Brasil tem, né? Olha, de ir para São José dos Campos, eu já vi bastante relato, o prefeito lá está empenhado nisso, né, em levar para lá, a própria Embraer está cedendo uma área, está em estudo de ceder uma área ali perto, mas de vender para o exterior eu não estou sabendo, não, realmente é novidade para mim. E eu acredito que não, porque muitos aviões ali, Adriano, estão incomodados, né? O próprio Spitfire, o Corsair, são aviões que estão emprestados ao museu pelas montadoras, Airbus, a Pratt & Whitney, que é das turbinas, né? Por exemplo, tem um ultraleve lá que é do Nelson Piquet. E, se não me engano, o Nelson Piquet já buscou esse ultraleve com medo que o avião se perca aí nessa mudança, né? Se estrague. Então, o Nelson Piquet resgatou o ultraleve dele, está guardado lá não sei onde, né? Acho que ele mora em Brasília, né? Então, só respondendo, a questão de ir para fora, de ser vendido para fora, eu acredito que não, porque é realmente um acervo que não pertence só ao Museu TAM, né? Tem várias pessoas ali que fizeram contratos, né? Está tudo assinado, que é comodato, está emprestado ao museu, né? Os aviões. Inclusive os 3 MiG, né? Se não me engano, 2 MiG não são do Museu TAM, né? São realmente das montadoras. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de agradecer a você, Sérgio, pela entrevista e também quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo em prol da história da aviação, não só na cidade de Ribeirão Preto, mas também em todo o Brasil. Muito obrigado. É perfeito, Adriano. Conforme eu disse no início, eu dou os parabéns à sua iniciativa, né? De divulgar a aviação. Estou sempre assistindo o seu canal, vendo as notícias. Acho que você preenche uma lacuna aí na nossa região, de falar não só da aviação local, como também regional, né? E faço votos que continue, que pode contar sempre comigo aí. Eu tenho muito material da aviação, queria até mandar para você uma relação de livros, né? Eu estou até colocando lá no meu grupo alguns livros que eu sugiro o pessoal procurar em sebo, né? Tem muita relevância, né, para contar a história da aviação, né? Como o do Bertelli, esse aqui da Eulina Esteves, lá de Sertanópolis, né? Pequena Manicaca. Então, são livros assim que contam um pouco da aviação brasileira. Esse aqui é fantástico, né? O Diário da Morte. Você deve ter ouvido falar dele, do Milton Terra Verde. Ele, infelizmente, faleceu lá na Amazônia, né? Aterrissando com 140 lá. O Grande Décio, né? O Sonho de Voar. Bom, tem muitos livros que eu fui, com o tempo, trocando com os próprios autores, né? A maioria é autografado pelos próprios autores, então é interessante. Eu tenho, só para finalizar, e não vou estender muito, né? A questão da Santa Pua, que é o livro do Brigadeiro Rui Moreira. Esse aqui é realmente um livro fantástico. Ele teve em Ribeirão Preto, naqueles salões da aeronáutica, né, que faziam aqui na década de 90. E até autografou para mim o livro, né? Já falecido, né? Brigadeiro. Tiramos fotos, sabe? Ele pessoa fantástica, muito simples. Ele é considerado até um herói militar, né? Foi lá na Segunda Guerra, ele participou de mais de 90 missões, fazendo realmente o nome ser gravado, né, na aviação militar brasileira, né? Só finalizando aqui mais um livro que eu cheguei a participar. Esse aqui foi da minha ex-esposa, né, a Kátia, que escreveu no ano de 2000. Inclusive, um dos livros que eu lancei, Adriano, só para poder falar um pouquinho dessa questão da divulgação, que você até citou aí, que não se dá valor, né? Quando eu escrevi esse livro sobre Ribeirão Preto, a Saga dos Aviadores, né? Eu procurei a livraria ali do shopping, que até já fechou, né? Uma grande livraria do novo shopping, para fazer o lançamento lá, que geralmente o pessoal faz lançamentos em livrarias, né? Aí, para surpresa minha, o livro não foi aprovado. Eles mandaram o livro para a Matriz em São Paulo, falaram que o livro era muito regional, não ia ser uma divulgação interessante, apesar que é um livro realmente que fala sobre aviação no modo todo, né? Santos Dumont, a parte, inclusive, da Academia da Força Aérea de Pirassununga, eu cito a história.
Aí veio essa negativa, né? Falei, não, o livro não pode ser lançado aqui na livraria porque não é um livro a nível nacional. Mas tudo bem. Eu pensei em contatar a direção do novo shopping, né? Que foi muito bem aceita a ideia. Falei, não, vamos fazer o lançamento do livro na Semana da Asa, lá em outubro de 2000, né? A gente vai ceder para você a Praça Central e depois eu até te mando fotos, relatos como foi esse lançamento. Foi fantástico, né? A gente levou lá para dentro o Piper do Euroclube, o PA-18, desmontamos o avião, colocamos ele lá na praça, levamos aeromodelos, o pessoal com muitas fotos, pôster. A Academia da Força Aérea participou mandando muito material, me mandaram 3 caixas de material para divulgação, livros, folhetos, folders, né? Então, pela negativa da livraria, nasceu um projeto muito grande, né? De ficar uma semana falando da aviação ali no novo shopping, né? Inclusive com a presença de um avião, né? A gente desmontou o PA-18 e levou lá para dentro. Fato que nunca ocorreu em Ribeirão, né? Ocorreu uma vez no Ribeirão Shopping, do pessoal pousar 3 aviões do Aeroclube ali na estrada que vai para Bonfim e levar os aviões empurrando para o pátio do Ribeirão Shopping. Né? Até te mando fotos desse acontecimento, não sei se você sabia.